cúpula, temos juiz, temos acusador e um eventual réu, que seria Lula, o que mostra que as instituições e o Estado de Direito nesse país já faliram faz tempo. A harmonia entre os poderes faliu. Por quê? Porque o poder, num Estado de Direito, ele não deve ser parceiro, companheiro, companheirada, nada disso. Ele deve ser o vigilante do outro, não por isso surgiu a tripartição dos poderes e foi um dos maiores ganhos da história da civilização humana, foi exatamente para que um poder pudesse ir controlando os desmandos do outro e exercer o que a gente chama de mecanismos de freio e contrapeso. Que tipo de freio alguém pode colocar em outro alguém numa mesa de jantar, num banquete, num convescote? Portanto, esses jantares, longe do que pretende divulgar essa grande mídia vendida, esses jantares não têm nada de institucional. Muito pelo contrário, já mostram uma total quebra do lado dos juízes, dos 11, note-se, 11 juízes participantes no jantar com a pessoa que eles deveriam julgar, ou seja, Lula. 11 juízes participantes no jantar com o primeiro acusador da República, senhor Paulo Gonet. Então, isso mostra que é tudo falido, já está tudo. Nós chegamos a uma bancarrota institucional, os assuntos aqui são jogo jogado. Lula entra na justiça e acerta as suas questões. Lula via a AGU do Bessias, né? Acerta as suas questões com seus juízes aí nesses convescotes, nesses jantares nada institucionais. A oposição vai ao juízo, vai ao STF, muitas vezes tentar reverter medidas iníquas, medidas absurdas e previsivelmente não consegue. Então, é tudo esse jogo jogado. Infelizmente, Brasil desse lamaçal de anti-institucionalidade. Olha só, Josi, aqui no nosso chat surgiu uma pergunta bem interessante em relação a esse jantar. O Paulo Lima Souza perguntou quem é que está pagando esse jantar. É interessante porque o Lula falou agora essa semana para a gente não comprar o básico, o arroz, o feijão, o café. E esses jantares geralmente têm um cardápio de elite, então são lagostas, camarões, enfim, tudo de primeira qualidade, vinhos caríssimos, bebidas caríssimas. Então, além de ser ali essa aproximação, como muito bem pontuou aqui a doutora Kátia Magalhães, a gente ainda tem essas regalias todas para os nossos reis. Falou exatamente isso, nossos reis, nossos deuses do Olimpo, né, que são servidos aí desde de gravatas e lenços de luxo as melhores comidas, né, como se realmente fosse nem um reino, né, obviamente não teria esse tipo de desigualdade, sendo que eles, a gente tendo o judiciário mais caro do mundo, Barroso ainda ousa dizer que isso é uma informação que não procede, que o judiciário tem uma carga de trabalho que foi aumentada muito nos últimos anos, e eles computam produtividade, segurança jurídica no Brasil pela quantidade de sentenças habeas corpus, ou seja, é uma coisa totalmente contrária. Então, óbvio que a gente que paga por isso. O mesmo público que ouve do seu presidente que, né, para que o público escolha um produto menos caro na hora de fazer sua compra de comida, né, para ajudar a combater a inflação, ou seja, o presidente joga a responsabilidade de combate à inflação para as costas do povo, é o mesmo povo que vai trabalhar diariamente até maio para pagar cada centavo, cada guardanapo desses jantares, que são elaborados, como muito bem colocado pela doutora Kátia, para que eles gargalhem sobre o circo que é o Brasil e os palhaços somos nós. E eu quero aqui lembrar, Geise, a gente já comentou isso aqui antes, sobre o que é a nossa corte aqui no Brasil. Gente, vamos lá. A gente está se acostumando com atrocidades que juiz da Suprema Corte dando entrevistas, dizendo perdeu o mané na rua, falando eleição não se ganha, se toma, tapinhas nas costas, piadinhas nos julgamentos ali do STF, isso semanalmente. É a ministra Carmen Lúcia indo lá no programa do Mais Você, tomando café da manhã, participando de Amigo X do Fantástico. Agora vamos fazer um contraste com a Suprema Corte dos Estados Unidos. Para quem acompanhou a posse de Trump, qual foi o comportamento da Suprema Corte?
eles tiveram alguns segundos de entrada normal, sem qualquer cerimônia, onde eles sentaram em cadeiras comuns, em lugares comuns, do lado de pessoas comuns, porque lá eles são autoridade, mas são pessoas comuns, até porque ninguém nem reconhece aqueles rostos. Você pode olhar as gravações, ninguém sabe quem são aquelas pessoas, porque eles não aparecem na mídia. Então, assim, o que foi a posse do Lula, a diplomação do Lula aqui no Brasil? A Suprema Corte ali em cima, num altar, literalmente, né? Então, assim, recebendo tapinha nas costas ali e ouvindo piadinhas sendo gravadas. Esse é o contraste em relação ao Brasil. E endosso concordo tudo que a doutora Kátia falou. É algo falido, que a gente, infelizmente, precisa aqui repetir diariamente, mas mostrar para a população que ainda acredita na tal democracia brasileira. Representantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos desembarcaram no Brasil no último domingo. Reuniões com integrantes dos 3 poderes da República devem acontecer até o próximo dia 14. A primeira parada foi na capital federal. Diz o ditado: quem não deve, não teme. Mas, nas últimas horas, contas digitais foram desbloqueadas com a mesma superficialidade com quem foram censuradas. Até que ponto vale a visita às cortes jurídicas? É a pergunta aí em questão, doutora Kátia Magalhães. Eu acho que, para além dessa pergunta aí, esse debate, ele inclui alguns pontos. O primeiro é que algumas pessoas acham que o Alexandre de Moraes está retrocedendo na ditadura que foi instaurada pelos membros do STF. Mas eu acho importante deixar claro para a nossa audiência que a liberdade que o Alexandre de Moraes vem concedendo a algumas pessoas é o meia liberdade, né? O meio liberdade, é o meio livre. Então, por exemplo, no caso do Monark, ele tem uma série de restrições em relação à rede social e ele continua sendo taxado como uma pessoa antidemocrática. No caso do Felipe Martins, acontece a mesma coisa. Nós não conseguimos falar com o Felipe Martins. Ele é proibido de falar publicamente, ele é proibido de ir até o Congresso. Tentaram levar o Felipe Martins ao Congresso e foi barrado. Então, não parece ser um retrocesso. Não parece ser aquela tese da autorregulação do STF que alguns insistem que vai acontecer, doutora Kátia? Olha, Geise, eu acho que nenhum déspota retrocede quando seres humanos extrapolam no seu poder e não encontram freios ao exercício desse poder. Eles extrapolam cada dia mais. O ministro Alexandre de Moraes pode estar um pouco preocupado e tentando, num jargão bem popular, limpar um pouquinho da sujeira enorme que ele vem fazendo há mais de 5 anos. Mas veja bem, sobre a questão das redes sociais, de que adianta devolver a alguém um perfil se você mantém, por exemplo, a censura de conteúdo? De que adianta ter devolvido a liberdade a Felipe Martins sem permitir que esse rapaz se expresse, sem permitir que o rapaz sequer vá à Câmara dos Deputados, Legislativo, o que deveria ser um dos poderes da República, responder a indagações dos deputados. Então, do que adianta tudo isso? Ele mantém, sim, ele mantém a censura, ele mantém a ditadura, ele mantém os milhares de presos políticos, essas pessoas continuam lá, a cabeleireira Débora continua presa e condenada a 17 anos por ter pichado uma estátua de batom, quando traficantes são soltos em massa, latrocidas, homicidas, estupradores, bandidos em geral, são soltos pelas graças do STF e também do STJ. Então, faz parte do circo uma tentativa de dar uma arrumaçãozinha na casa para fazer parecer que está tudo em ordem, mas ninguém se engana, ninguém é tolo. Nós sabemos, todos nós brasileiros, sabemos que nós temos medo. Nós falamos aqui no jornal, em outros espaços, de teimosos que nós somos, porque a nossa liberdade de expressão, ela nos acarreta, nesse regime Lula-Alexandrino, um risco concreto de privação da própria liberdade de ir e vir. Então, o autoritarismo alexandrino continua assim. Josi, a doutora Kátia, ela trouxe um ponto aqui muito interessante, né? Nós continuamos falando porque somos teimosos e a gente pode colocar aqui que é uma das primeiras virtudes, a coragem, né? Que é falar mesmo com medo, você enfrenta e fala. Mas o que eu quero te ouvir também, Josi, é em relação às expectativas. Será que nós, brasileiros, podemos... You trying to show up and show out? Not
uma instituição de direitos humanos, que é uma coisa que vem sendo violada aí no nosso país há pelo menos 5 anos. Pois é, o que tudo indica é que a equipe do governo Trump está vasculhando, né? Está indo a fundo, e não é só essa questão de direitos humanos, liberdade de expressão, tem a questão dos navios de guerra do Irã na costa brasileira, para quem lembra aí, então tudo isso está sendo vasculhado. E o departamento sempre está avisando que tem muita coisa sendo aí descoberta, então a gente não pode aqui, né, idealizar, porque realmente temos pouquíssimas informações até agora, mas que a gente torce, né, para que haja alguma fagulha de esperança e de que o Brasil seja exposto. Então, vocês imaginam, conseguem entender que a importância da vitória do Trump, porque sem a vitória do Trump, isso jamais viria à tona, isso jamais teria atenção. Eu já falei que inúmeras vezes o próprio Marco Rubio tem acompanhado, por exemplo, a situação do Felipe Martins há muito tempo. Então, assim, oculto, esquecido, né, ignorado, não está. Essa situação aqui, tanto de direitos humanos quanto de liberdade de expressão, não está. Porque, como muito bem colocado, é inadmissível a gente não ter um preso, né, um ex-preso, porque ele continua preso, só que está sem algemas e sem estar na cadeia.